Boa noite, hoje é dia 15 de junho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra, que se encontra em Gênesis capítulo 21, versículo 6, em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução do livro de Gênesis. A gente vai ler o primeiro e o último livro da Bíblia. Essa foi uma das razões que eu preferi trazer esse devocional do dia. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, autor e período da escrita, circunstância da escrita, desde o tempo pré-cristãos, a autoria da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, tem sido atribuído a Moisés, um líder israelita enormemente influente do segundo milênio a.C., com um passado egípcio aristocrático. Embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, o Antigo e o Novo Testamento unanimamente reconhecem Moisés como autor da Torá. Ao mesmo tempo, evidências em Gênesis sugerem que pequenas mudanças editoriais que datam de tempos antigos foram inseridas no texto. Exemplos incluem a menção de Dan, uma cidade que não foi nomeada até o dia de Juízes, e uso de uma frase que supõe a existência de reis israelitas. A Torá, um termo hebraico para lei, era vista como uma só unidade pelo século II a.C. Algum tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros independentes, sendo chamados mais tarde de Pentateuco, literalmente 5 embarcações. Gênesis, o primeiro livro da Torá, traz tanto a história universal da humanidade quanto a história patriarcal da nação de Israel. A primeira seção, do capítulo 1 ao 11, traz uma história comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade é descendente de apenas um casal e se tornou pecadora. A segunda seção, do capítulo 12 ao 50, é uma história mais específica, comumente conhecida como história patriarcal, e centra-se no pacto que Deus fez com Abraão e seus descendentes, Isaac, Jacó e seus 12 filhos. O livro de Gênesis desdobra o plano de Deus para abençoar e redimir a humanidade através dos descendentes de Abraão. No final, há o relato dos eventos que levaram os israelitas à terra do Egito. Contribuição para a Bíblia. Gênesis estabelece as bases para todas as coisas que lemos e experimentamos nas Escrituras. Através dele entendemos de onde viemos, como chegamos ao estado decaído em que nos encontramos e o incrível e o início do trabalho gracioso de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia fornece o fundamento a partir do qual entendemos o pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido com a entrega da lei. Para a comunidade israelita, as histórias de origem da humanidade, do pecado e do relacionamento do pacto com Deus os ajudaram a entender por que ele lhes deu a lei. Estrutura: o livro de Gênesis é principalmente uma narrativa. Do ponto de vista narrativo, Deus é o único verdadeiro herói da Bíblia. Este livro tem o privilégio distinto de apresentá-lo. Deus é o primeiro sujeito de um verbo no livro e é mencionado com mais frequência do que qualquer outro personagem da Bíblia. O contexto dos 6 primeiros 11 capítulos é distinto dos conteúdos das histórias patriarcais, dos capítulos 12 ao 50. O principal elemento de coesão textual é a frase. Essas são as gerações de. A frase é mais ampla em significado do que um simples registro de gerações. Refere-se, antes de mais nada, a um registro narrativo, isto era, uma prática comum dos escritos orientais. Essa frase também serve como uma ligação entre a pessoa principal da narrativa anterior como uma ligação entre as pessoas principal da narrativa anterior e a pessoa mencionada no texto seguinte. Gênesis pode ser descrito como uma genealogia histórica que une a criação e a história humana em um contínuo. Spurgeon, em Gênesis, no princípio, quando esse princípio ocorreu, não conseguimos precisar, pois pode ter sido longas eras antes de Deus ter preparado esse mundo para a morada do homem, mas o mundo não é autoexistente, foi criado por Deus, seguiu as
surgiu da vontade da palavra do Criador onisciente. Quando ele começou a colocar esse mundo em ordem, o mundo estava envolto pela escuridão e estava reduzido ao que chamamos, por falta de um exemplo melhor, caos. Essa é exatamente a condição de toda a alma humana quando Deus começa a trabalhar nela por sua graça. Ela é sem forma e vazia de todas as coisas boas. E essa é a introdução do livro de Gênesis. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Estava muito acima do poder da natureza e mesmo contrário às suas leis que a idosa Sara pudesse ser honrada com o filho. Da mesma forma, está muito além de todas as regras normais que eu, pobre e desamparado e arruinado pecador, pudesse encontrar graça para sustentar a minha alma, em minha alma a habitação do Espírito do Senhor Jesus. Eu, antes desesperado, como poderia, pois minha natureza era tão seca, murcha, estéril e amaldiçoada como um imenso deserto, até mesmo eu fui feito para frutificar em santidade. Também minha boca pode ser preenchida com o riso de alegria por causa da graça singular e compreendente que recebi do Senhor, pois encontrei Jesus, a semente prometida, e ele é meu par para sempre. Hoje elevarei salmos de triunfo ao Senhor, que se lembrou do meu estado de humilhação, pois meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Gostaria que rissem de alegria comigo também aqueles que sabem da minha grande libertação do inferno e da mais abençoada visitação do céu. Gostaria de surpreender minha família com minha paz abundante, de deleitar meus amigos com a minha alegria sem precedentes, de edificar a igreja com minhas confissões de gratidão e até mesmo impressionar o mundo com minhas animadas conversas diárias. Billman nos diz que a misericórdia riu em seu sono e... Não, a misericórdia é referência ao livro A Peregrina de John Billman. Riu em seu sono e não admira quando ele sonhou com Jesus. Minha alegria não deveria ser menor que a dela, pois meu amado é o tema dos meus pensamentos diários. O Senhor Jesus é um mar profundo de alegria. Minha alma mergulhará nele, será tragada pelas delícias de sua companhia. Sara olhou para o seu Isaque e com excesso de êxtase e riu, e todos os seus amigos riam com ela. E você, minha alma, olhe para Jesus e convide os céus e a terra para unir-se à sua indescritível alegria. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do Apocalipse de João. Carta aos Hebreus, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse de João. Então vamos lá. Visão geral do livro, público, autor e época da escrita. O livro, o Apocalipse, é o único livro profético do Novo Testamento e a pedra angular da palavra de Deus. As escrituras sagradas começam com uma revelação do passado e terminam com uma revelação sobre o futuro. O Apocalipse é um livro muito solene que fala muito sobre os juízos divinos, mas também é um livro maravilhoso no qual encontramos a conclusão dos caminhos de Deus até a glória eterna. Assim como todas as outras profecias, o Apocalipse também não é fácil de entender. É por isso que às vezes é chamado de livro de 7 selos e é muito negligenciado por muitos cristãos. O pensamento principal das profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento é a introdução futura do reinado do Senhor Jesus sobre a criação, bem como os eventos precedentes na história da redenção. A Assembleia do Deus Vivo, o corpo de Cristo, é um mistério divino revelado no Novo Testamento, mas ela possui um papel central nas profecias como a noiva que testemunha a verdade. A expectativa dessa Assembleia não é fugir das aflições, mas aguardar com perseverança
a vinda gloriosa e visível do Senhor Jesus. Essa manifestação pública marcará a vitória final, a ressurreição e o encontro definitivo dos santos com Cristo. A maior parte das profecias bíblicas, incluindo o Apocalipse, diz respeito ao desenrolar da história, a aprovação da igreja e a consumação dos séculos. A linguagem de Apocalipse é amplamente simbólica e só pode ser explicar esses símbolos em conexão com as escrituras sagradas como um todo, em especial o livro de Daniel. E especialmente com relação à profecia, pois aprendemos com Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia das escrituras é de interpretação particular. Assunto e propósito da escrita. O versículo 1 do Apocalipse já mostra a intenção de Deus, mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. A pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Redentor, está no centro desses eventos futuros. Vemos o Senhor Jesus como o juiz justo no capítulo 1 e aquele como que em breve virá no último capítulo. Mas também vemos no curso de todo o livro do Apocalipse, repetidas vezes, o Senhor Jesus como aquele que age. Capítulo 1, versículo 19, nos dá a palavra-chave para dividir o livro. Escreva as coisas que tu tem visto, as que são e as que hão de acontecer. As coisas que tu tem visto se referem à visão do capítulo 1, versículo 12 ao 18. Lá vemos o Senhor Jesus como o juiz de sua igreja entre os 7 castiçais de ouro. As que são, refere-se às 7 cartas dos capítulos 2 e 3, dirigida às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas apresentam o caráter da cristandade e suas batalhas espirituais ao longo da história. Finalmente, aos que hão de acontecer, nos mostram os eventos que culminarão na consumação dos séculos. São descritos a partir do capítulo 4, versículo 1, onde João é convidado em espírito para contemplar a soberania de Deus no céu, ouvindo as palavras: sobe aqui e te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Peculiaridades do capítulo 4 ao 22, portanto, descrevem o juízo de Deus sobre a terra e o testemunho perseverante da igreja em meio à tribulação. A totalidade dos crentes redimidos está representada na glória celestial pelos 24 anciões do capítulo 4, versículo 4. Uma realidade espiritual diante do trono que coexiste com a igreja militante e sofredora na terra. Para começar, vemos Deus como Criador e governante, o Senhor Jesus como Cordeiro morto e a representação dos santos adorando no céu, capítulo 4 e 5. No trecho seguinte, do capítulo 6 ao 11, os 7 selos dos livros são abertos pelo Cordeiro. Então as 7 trombetas iniciam a série de juízos divinos sobre o mundo impenitente. A 7ª trombeta leva ao cumprimento do mistério de Deus e do estabelecimento do reinado de Cristo. O capítulo 12 e 13 mostra a fúria de Satanás e a perseguição implacável contra o povo de Deus durante o período de tribulação, bem como a ascensão da besta e do anticristo. Capítulo 14 e 15 revelam a fidelidade inabalável dos mártires e a colheita da terra. O capítulo 16 segue como um derramamento definitivo da ira divina através das 7 taças. O capítulo 17 e 18 mostra o julgamento da Babilônia, que é o sistema mundano afastado de Deus. Finalmente, o capítulo 19 traz Cristo aparecendo visualmente na terra em triunfo absoluto. Os capítulos 20 ao 22 mostram o milênio e o estado eterno como um novo céu e a nova terra. O livro de Apocalipse termina com apelos solenes do Senhor Jesus aos homens em geral, porém especialmente aos crentes. Peculiaridades. As expressões usadas para se referir a Cristo em Apocalipse são as seguintes: o Cordeiro, Jesus, Cristo, Jesus Cristo, Alfa e Ômega, Senhor, primeiro e último, a fiel testemunha, primeiro e último, a fiel testemunha, estrela da manhã, fiel e verdadeiro, raiz de Davi, homem, Senhor dos senhores, reis dos reis, o princípio e o fim, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que vive, o Filho de Deus. Amém. O princípio da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, a palavra de Deus, a descendência de Davi, Senhor Jesus Cristo. Sumário, a gente vai ler sobre o capítulo 3. Capítulo 2, versículo 18 ao capítulo 3, versículo 22. Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, que representa o presente. Se você deseja conhecer a Deus, você deve conhecer sua palavra.
Se você deseja perceber o seu poder, você deve ver como ele trabalha com a sua palavra. E se você quiser saber sobre o seu propósito, antes que aconteça, você só poderá descobri-lo por meio de sua. Então, esse é o nosso a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do Apocalipse. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Que abra e ninguém fechará. Apocalipse 3, versículo 7. Jesus é o guardião dos portões do paraíso e diante de cada alma cristã ele colocou uma porta aberta, do qual nenhum homem ou demônio será capaz de fechar. Que alegria terá descobrir que a fé nele é a chave de ouro para as portas da eternidade. Minha alma, você carrega essa chave em seu peito, ou está confiando em algum decepcionante chave falsa que falhará com você no final? Ouça essa parábola do pregador e lembre-se dela. O grande rei deu um banquete e proclamou ao mundo que ninguém deveria entrar, exceto aqueles que trouxeram consigo as flores mais belas. Os espíritos dos homens avançaram aos milhares ao portão. Cada um deles trouxe a flor que considerava a rainha do jardim, mas em multidões eram expulsos da presença real e não entraram nos salões festivos. Alguns levaram às suas mãos a beladona da superstição, ou a ostentação populosa de Roma, ou a cicuta da autojustificação, mas essas não eram agradáveis ao rei. Seus portadores eram expulsos dos portões dourados. Minha alma, você colheu a rosa de Saron? Usou o lírio do vale em seu peito constantemente? Se a resposta for sim, quando chegar aos portões do céu, conhecerá o valor do lírio, pois precisará apenas mostrar essa escolha de flores e o porteiro, que é referência a Jesus, abrirá. Não negará sua admissão nem por um instante, pois para essa rosa o porteiro sempre abre. Portanto, um instante, pois, para a rosa, o porteiro para essa rosa o porteiro sempre abre. Deverá encontrar o caminho até o trono de Deus, com a rosa de Sarão em suas mãos, pois o próprio céu não possui nada que excede sua raridade e beleza. E de todas as flores que florescem no paraíso, não há uma sequer que possa rivalizar com o lírio do vale. Minha alma, pegue as rosas púrpuras do Calvário em suas mãos. Pela fé, use-a pelo amor. Persevere pela comunhão e pela vigilância diária. Faça dela ao seu tudo e você será abençoado além de toda a felicidade e terá alegria além do sonho. Jesus, se meu para sempre, meu Deus, meu céu, meu tudo. E esse é o nosso devocional do dia 15 de junho. Amanhã nós voltamos com a programação normal devocional da manhã, entre 8 e 9 horas. E o devocional da noite lá no TikTok, entre 8 e 9 horas também. Tenha um bom resto de segunda-feira, um bom início de semana. Amanhã nós temos o nosso sermão às 18 horas, a minha versão de Os Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, o sermão mais conhecido de Jonathan Edwards. Então, tenha um bom resto de segunda-feira. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.